preciso nessa noite. E diz assim um texto, todos abriram? Eclesiastes capítulo 1. A palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que aproveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Faz uma pergunta a ele, vou repetir. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. O lugar para onde os rios vão, para ali torna eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi? Isso é o que há de ser e o que se fez. Isso se fará de modo que nada há de novo debaixo de quê? Há algumas coisas de que se possa dizer: vê isto, é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre quem? Sobre Israel ou sobre Jerusalém? 14. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que tudo era o quê? Vaidade o quê? Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode. Amém? Até aí, feche seus olhos. Espírito Santo, Espírito da verdade, Deus, que a tua palavra seja luz e saúde nessa noite, que eu diminua e o Senhor apareça nesse lugar, que não seja a minha palavra, mas seja o céu falando nesse ambiente, porque eu creio, Senhor, que essa palavra gerará chave na vida de alguns nesse lugar, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer só o Senhor pode tocar naquilo que o homem precisa e naquilo que ele precisa reconhecer dentro dele. Então eu te dou liberdade, toca em mim primeiramente, Jesus, assim como o Senhor tocou lá quando me deu essa palavra, faz também assim na igreja. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. A irmã que está nos visitando, se sinta assim em casa, em nome de Jesus, a casa é nossa. Amém, queridos? Esse livro é muito conhecido. Quem não conhece o livro de Eclesiastes? Todo mundo já simboliza o livro de Eclesiastes, Eclesiastes 3:3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol ou do céu. Amém? Quem não conhece? Quem não sabe de qual é salteado esse texto? Mas ele é um livro muito importante. Esse livro de Eclesiastes, ao qual Salomão escreve, ao qual Deus dá permanência para que ele possa escrever para uma geração dele e uma geração futura. Ao mesmo tempo, é o verdadeiro Salomão que está escrevendo com suas palavras aquilo que ele próprio estava vivendo. Esse livro Eclesiastes, ele fala sobre o pregador ou uma assembleia de pessoas para se ouvir em reunião. E Salomão escreve no capítulo 1 de Eclesiastes que tudo nessa vida, debaixo do sol, debaixo do céu, tudo é vaidade.
E esse próprio livro de Salomão, todas as vezes que dentro de Israel, dentro de Jerusalém, havia a festa de Pentecoste, era o livro que era se utilizado. Por quê, pastor? Porque esse livro faz com que as pessoas reflitam o que elas vivem na terra. E Salomão, como um grande sábio, como um homem de entendimento, um dia perdeu também seu coração. Mas esse Salomão, quando está escrevendo capítulo 1 e capítulo 2, ele está falando de algumas vaidades que está dentro do homem, que se o homem não saber controlar-se, o homem vai se perder daquilo que Deus chamou para ele viver. Então imagine tendo uma festa, imagine tendo uma festa dentro de Israel, dentro de Jerusalém. E quando os profetas se levantavam, ou os sacerdotes se levantavam, pegavam esse livro de Eclesiastes e começavam a ler. Ler o que, pastor? Ler sobre vaidade. E muitos anos nós aprendemos que vaidade é um batom na boca, vaidade é um brinco na orelha, vaidade é uma roupa que a gente se veste, e isso é uma vaidade. Nós aprendemos que vaidade é você ser bem perfumado, vaidade é você estar bem vestido. Não, a gente aprendeu de forma errada, mas isso tudo é vaidade. O que esse livro quer me chamar a atenção e te chamar a atenção é onde está o nosso coração. Porque quando nós se perdemos o coração, nós estamos vivendo uma vaidade. Você está aí? Quando nós perdemos o nosso coração, nós estamos vivendo uma vaidade. Você sabia que tem pessoas que vivem por causa de outras? Você sabia que tem pessoas que esperam a aprovação de outras? Você sabia que tem gente que não tem o autoexamine de si mesmo para saber o que está certo, o que está errado, mas sempre tem que preferir que uma pessoa possa te dizer o que está certo e o que está errado. Mas no fundo, ela sabe. Então Salomão está aqui no tempo que ele estava sendo aquele cara do momento, amém, irmão? Era o Salomão que pegou meio mundo de mulheres. É um Salomão que construiu. É um Salomão que ele vai dizer no capítulo 2: de tudo que meus olhos quis enxergar, de tudo que minha boca quis falar, de tudo que eu desejei, eu tive. Para um homem falar isso é sinal que ele foi realizado em todas as áreas da sua vida. Ele diz: eu fiz edifício, fiz tanta coisa. Mas uma coisa ele vai aprendendo na caminhada, quando ele está chegando um nível de maturidade, um nível de entender que ele está agora ficando um homem velho. Ele está chegando em uma idade que ele começa a entender que aquilo que Deus chamou ele para viver, ele tinha se desvinculado daquilo que Deus mandou ele viver. A própria palavra de Deus diz que nós temos que comer o melhor dessa terra. Nós temos que participar do melhor dessa terra. Mas também essa própria Bíblia que nós acabamos de ler, ela mesmo fala: cuide-se o homem para que o quê? Para que não caia. É melhor que ande dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas esse texto de Eclesiastes vai dizer que Salomão era um grande rei, era um grande homem de sabedoria, era um grande homem de entendimento. Mas dentro do coração de Salomão, Salomão começa a entender que tudo é vaidade. Então vaidade não é eu ser bonito, me maquiar. Vaidade não é eu passar um gel no meu cabelo, jogar para o lado. Não. E essa vaidade que Salomão está nos trazendo a entender é uma vaidade de orgulho. Porque só pode se perder o coração quem é orgulhoso. Um dia o diabo, vivendo na eternidade, vivendo no céu, o lugar que a Bíblia vai dizer, o lugar é perfeito. Onde não tinha nada de errado era o céu. Mas um dia entrou uma vaidade no coração de quem?
de Lúcifer, Satanás, adversário, diabo. E ele se achou que ele era igual a Deus. Vaidade. O que a vaidade constrói dentro do homem é tirar o homem do sentido do que Deus chamou ele para viver. O que a vaidade vai fazer dentro do homem é gerar atrito dentro de si. Porque pessoas que eram tão boas se tornou ruim. Orgulho. O orgulho, ele não vem de Deus. O orgulho vem de Satanás. Ei, olha para os meus olhos, cara. Tem pessoas que questionam como você está vivendo, questionam do que você veste. É porque no fundo tem um orgulho que queria ser você, mas não consegue dizer isso para você. Consegue dizer para você que o que você está fazendo não é certo. É porque no fundo queria ser quem você é. É por isso que essa vaidade não tem a ver com roupa. Essa vaidade tem a ver com o coração. Salomão está dizendo que os olhos dele contemplou tudo, a boca dele contemplou tudo, os braços dele contemplou tudo, e tudo nessa terra ele teve. E se eu te perguntar, o que é que você tem dessa terra? Você pode ser agora que você vai refletir. O que foi que Deus te chamou para você viver? Você nasceu por quê? Por que você está vivo? Por que você está dentro desse ambiente chamado igreja? Por que você veio aqui hoje? Qual é o sentido? Como você está vivendo? Salomão está escrevendo uma carta falando dele, de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que ele estava vivendo e de tudo aquilo que ele estava agora analisando. Ele está começando a dizer: os rios ele vêm até o mar, mas não enche o mar, eles voltam a correr. Que sabedoria, né? Porque só quem pode dizer a altura da água é Deus. Mas com sua sabedoria ele disse: o rio corre para as águas e elas enchem, e elas continuam correndo. Olha que homem sábio. Ele diz: geração vem, geração vai. Ele está dizendo que há um tempo determinado que uma geração se passa e outra geração continua dando procedimento. Ei, tem muita gente daqui como eu que não tem mais os avós vivos. Quem está dando a geração uma etapa? Nossos pais. Salomão está dizendo: uma geração vem, outra geração vai. Mas ele está querendo me chamar a atenção, te chamar a atenção. E qual é o sentido que essas gerações viveu? Qual é o sentido que essa está vivendo? E qual vai ser o sentido do que você vai falar para outra geração que vai vir? Tudo que o homem precisa não está na terra. Porque Salomão está deixando bem claro que o sol nasce, e o sol, ele volta e se põe no mesmo lugar. Salomão está dizendo: tudo que nasce, ele vai voltar para o mesmo lugar da origem. Salomão está dizendo: tudo está no controle daquele que é, daquele que criou, daquele que formou e daquele que capacitou para o destino que ele escolheu para viver. Você não nasceu por acaso, não. Você nasceu porque foi desejo de Deus. Possa ser que você possa ser igual eu, como nasci. Minha mãe não estava mais esperando ter eu. E quem apareceu lá? Eu. Você está aí? Possa ser que você seja a minha história.
Possa ser que Deus olhou para você lá na fundação do século e disse: vai nascer. E eu nasci branco, porque teve esse procedimento, não posso contar aqui, amém? Nasci branquinho, carequinha, porque Deus tinha um propósito. Tem filhos que o pai gera debaixo de quê? De propósito. Não, agora a gente tem um tempo para fazer um filho. Tem outros que nascem no meio da curva, como eu. A casa já está cheia, não pode mais nascer não. E quem vem? Veio eu, branquinho, carequinha. Não queria me dar feijão. Teve de me dar feijão. Você está aí? Estou aqui, amém, irmão? Porque é Deus. Deus faz nascer e Deus faz voltar ao lugar de origem. Você está aí? Você está conseguindo entender, irmão? Então diz assim para o seu irmão que está do seu lado: aperta o cinto, que agora a mensagem vai começar. Você está aí? Você me ama? Então, o que quer dizer vaidade nós já sabemos, amém, irmão? Vaidade é orgulho. Orgulho vem de alguém que não reconhece seus erros. Orgulho é alguém que quer uma coisa que alguém tem, mas está no coração uma inveja que vem de orgulho. Então Salomão está descrevendo que nesse contexto, tudo que ele queria ele teve, e tudo que ele construiu, ele está vendo que nada mais, nada menos, e havia outra geração que ele não ia ter aquilo para o quê? Para sempre. Então o papel dele agora é entender uma coisa: eu me perdi daquilo que Deus me chamou para eu ser. Eu me entrei no lugar chamado vaidade. Tem gente que entra nesse lugar sem saber que já está lá. Tem gente que fere pessoas com palavra porque ela não consegue te elogiar, então ela tem que te colocar para baixo, porque ela queria estar no seu lugar. Então de dizer que é uma palavra bonita, que você é bonito, que você é bonitona, ela não consegue dizer, ele não consegue dizer. Se você tem um carro e a pessoa tem um carro, mas seu carro foi um carro top e o dele ainda é aquele carrinho que está lutando para ter aquele carro, ele vai dizer: ah não, se fosse eu compraria outro. Ele não diz: você comprou o carro certo. Ele vai dizer: se fosse eu não, eu comprava a Mitsubishi. Enquanto você está com um Palio igual aí, amém? Porque não quer valorizar aquilo que você tem, porque é uma inveja dentro do coração, é um orgulho, e isso gera vaidade. A maioria das pessoas que entra nesse lugar de orgulho, ela só quer ferir. Não tem nada, mas sempre quer dar uma opinião que sabe de tudo e tem tudo melhor que o teu, e sem ter nada. Agora ele veio para cá: Salomão teve tudo, e agora está falando do próprio erro que ele foi causado. Qual foi o erro dele? Vaidade. Salomão está dizendo: tudo eu tive, tudo me alegrei, mas eu estou vendo que tudo que eu tive, eu perdi o meu coração. Você está aí? Então, vaidade significa um caráter transitório e em certo aspecto inútil, em vão das realizações humanas desta terra. Pastor, explica melhor. O que é caráter transitório? É alguém que estava trilhando no caminho de Deus, é alguém que estava debaixo de obediência de Deus, é alguém que sabia o que Deus confiou para você, está na tua mão, para você viver. Você está nesse lugar e você transita para um lugar onde Deus não chamou para você para viver, e isso desconfigura o seu caráter, porque agora você saiu do lugar onde Deus te chamou para viver, porque você viu algo parecido que ia ser bom, que fez você agora entrar nesse lugar chamado realizações humanas desta terra. Um dia Jesus abençoando umas pessoas na terra, Pedro questiona. Pedro diz: e eu, Senhor, que larguei minha família
para te seguir. O que é que eu há de ganhar com isso? Jesus disse: você ganhará 100 vezes mais nessa terra e ainda terá o seu nome no trono, junto comigo. Jesus estava dizendo, em outras palavras: Pedro, ô discípulo amado, ô discípulo da cabeça grande, ô cabeção, 3 anos, 6 meses convivendo comigo, você não está entendendo que você é filho também do meu pai? Tudo que é dele é teu. Está perdendo? Porque eu falei para aquele que ele será abençoado, e você já está sendo abençoado, estando comigo, que meu pai está lhe vendo. Você está conseguindo entender, irmão? Acho que não está, né? Amém, amém. Se não entender, no final me pergunte, você vai entender. Amém? A você que está nos assistindo, se tiver saindo um barulho aí, é porque Luiz está resolvendo aqui. Amém, irmão? Então Pedro pergunta: o que eu há de ganhar? O que há de receber eu? Se eu estou andando com o Senhor, Jesus disse 100 vezes mais. Agora olha bem para cá para os meus olhos. Que 100 vezes é essa que Pedro só está andando com Jesus? Oi? O que te aflige a tua alma quando você está em Deus? Se você tem tudo. Por que perturba a tua alma se você tem tudo? Para um Jesus vai dizer: eu vou te dar o carro, e para você Jesus, você tem tudo. Está conseguindo entender? Ah, tá, não, explica melhor, pastor, para que a gente possa entender, porque então, não estamos conseguindo entender porque está em código para a igreja ainda, amém? Um dia vocês vão entender melhor, amém? Explica, pastor. Pedro está com quem? Com Jesus. Jesus é filho de quem? Deus deu a quem? Deus deu a Jesus. Você tem autoridade na terra, em cima da terra e debaixo da terra. Tudo que é meu é seu. Mateus 3, a Bíblia vai dizer que Satanás se apresenta para Jesus e diz o quê? Se tu se prostrares e me adorar, te darei. Jesus disse: para trás de mim. Porque ele ia saber que ele era o quê? Ele é dono de tudo. Quem sabe que é dono de tudo, não se aflige a sua alma por essas coisas da terra. Não espera de alguém dessa terra. Se eu te perguntar qual foi a luta que você já passou na sua vida, você vai dizer: várias, pastor. Deixou de comer? Deixou de beber? Não, ele te deu o que era necessário, mas não faltou. Faltou porque você queria, mas ele te deu o que era necessário. Então, quando o homem perde o coração, ele entra a vaidade, porque ele saiu do trajeto de Deus e perdeu o seu caráter para se realizar em coisas dessa terra. Tem gente, igreja, que Deus está dizendo assim: eu não vou te dar carro, porque eu basta para você. Está vendo que você tem tudo? Mas quer o quê? Quer o carro. E vai perder o coração, porque o coração entrou uma vaidade. Porque o desejo não é mais o Senhor, o desejo é um carro. Estou dando um exemplo, irmão. Quantas pessoas que Deus está dizendo: eu te chamei para isso, e você está vivendo aquilo que Deus não te chamou, e está sempre perguntando a Deus: isso está certo, Senhor, que eu estou vivendo com isso? É tão simples. A vaidade entrou no seu coração, você saiu do propósito de Deus e entrou no seu propósito, querendo se realizar em coisas que Deus não está te dando, e você está sofrendo por causa disso. O que quer dizer vaidade? Vaidade é como você vive, assim será o seu futuro. O que você busca das coisas da terra, assim será o seu futuro. Você não terá o céu, porque você está vivendo em pró a essa terra e não em pró a eternidade. Você vive se realizar, assim como Salomão estava vivendo. Você vive totalmente nos seus deleites, dizendo que está em Deus, está no culto, está na igreja, mas a sua mente, o seu coração, o tempo todo está querendo buscar coisa dessa terra, enquanto Deus está te chamando para você se relacionar com Ele. Por que pessoas se feriram? Por que pessoas deixaram Jesus?
por causa das coisas dessa terra. A Bíblia vai dizer que aparentemente é bom, mas no final é morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Todo homem que sai da condição do que Deus chamou vai viver uma vaidade em busca de se alegrar, em busca de se realizar, em busca de ver que as pessoas olhem você e olhem para você e vejam homens e mulheres sucedidos dizendo: nossa, conseguiu você o que você queria. Você pode conseguir tudo o que você quer, mas se não for pela vontade de Deus, você vai estar sofrendo. Eu conheço um homem de Valença, daqui da cidade, que tem condições financeiras de estar confortavelmente bem, mas se sente só. Pensa em se matar constantemente. Tem tudo, mas não tem o necessário. Por quê? Porque um dia almejou: eu preciso conquistar, eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter um carro bom, eu preciso que as pessoas olhem para mim e me olhem para mim com um olhar de alegria, dizendo assim: você é o cara. O diabo foi assim, perdeu o coração dele assim. Ele sabia que ele era o regente da adoração, mas ele quis ser o criador. Você tem muitas vezes quer ser coisas que você não é para ser, e tem coisas que você não é para ser, que alguém faz você ser aquilo que você não queria ser, mas é obrigado, porque você quer realizar as pessoas por causa disso, quer fazer elas felizes, mas não quer fazer Deus feliz. Uma vida de vaidade nunca viverá a eternidade. Eu volto a relembrar: essa vida de vaidade nunca viverá a eternidade. Eu não estou falando de vestimento, eu estou falando da condição do seu coração. Onde é que você está transitando em Deus? Eu estou falando dessa verdade, eu estou falando dessa vaidade. E é aqui que muita gente não me entende. A mesma Bíblia que diz que quer te abençoar é a mesma Bíblia que diz: cuidado. A mesma Bíblia que diz: eu quero te dar tudo, ao mesmo tempo é a mesma Bíblia que diz: vigiai e orai. A Bíblia não manda orar, a Bíblia primeiro manda vigiar e orar. Por que vigiar? Vigiar é: olha para dentro de si mesmo, olha onde é que você está, olha o que você está vivendo. Você está dentro do padrão de Deus ou fora do padrão de Deus? Então vigia, depois ora. Vigiei, estou fora, vou orar: Senhor, me coloca para o lugar. Eu queria alegrar os irmãos, mas o irmão está ficando triste. Os irmãos é para estar dizendo: eita, a tampa da chaleira está voando, glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão todo triste. O que é que esse pastor está pregando? Será que eu estou entendendo? Acho que os irmãos não estão entendendo, amém? Mas você que está na live aí está entendendo, amém? Vocês não podem dizer, mas acredito que você está entendendo, amém? Então vamos lá, querido. Você está aí? Então olha o que a Bíblia está dizendo. Olha lá no texto comigo. Diz o que? Versículo 2: vaidades e vaidades, diz o que? O pregador. Vaidades e vaidades, tudo é o que? Com todo amor. Pergunta ao teu vizinho: o que é que você está vivendo? Será que não é vaidade de vaidades? Fala assim: hoje você pode mudar tudo. Fala assim: sabe por que as pessoas sofrem? Porque elas estão vivendo aflição no espírito. Salomão, no capítulo 2, que é uma continuidade do capítulo 1, Salomão vai deixar claro que todo homem que se desliga daquilo, da condição de Deus, ao mesmo tempo que ele está vivendo a vaidade, ele está vivendo uma aflição de espírito. E toda aflição de espírito, você não dorme mais em paz, você não tem mais a alegria que você tinha antes, porque você está vivendo uma aflição de espírito. Pastor, explica
O que é aflição de espírito? É uma pessoa decepcionada com os resultados de seu trabalho, percebendo que não teria nada de aproveito que fez. Repete para mim, pastor. O que é uma pessoa de aflição de espírito? É uma pessoa decepcionada com os seus resultados dos seus trabalhos, percebendo que não lhe trouxe nada real de aproveito. É alguém que todo dia está fazendo alguma coisa para si mesmo e no final diz: estou cansado e não vi que eu consegui nada. É alguém que está batalhando o tempo todo, pensando que vai conseguir quando chega na hora, nada. É o que diz em Isaías capítulo 26, a palavra lá que vai dizer vento, réu. O que quer dizer isso, pastor? Um avivamento de barriga vazia. Isaías está dizendo: tem muita gente dizendo que está vivendo a glória de Deus, o momento de Deus, mas está vivendo uma barriga vazia. Porque não é avivamento, é motivação. Não é aquilo que Deus chamou para viver. É vento. E vento por vento dá nada. É como Salomão diz: pau que nasce torto não vai endireitar. Por quê? Porque para se endireitar, ele só pode se endireitar se ele quiser. Tem um ditado que fala aí: pau que nasce torto, Jesus endireita. Não. Jesus só pode endireitar quando alguém decide querer. E eu vou provar na Bíblia. Lucas capítulo 15 ou 19, Lucas 19. Zaqueu, desce depressa. Quando Jesus entra na casa dele: eu quero devolver tudo que eu roubei. Aí Jesus conserta a vida dele. Sim ou não? Porque ele decidiu. Ele sabia o que ele estava construindo, Nildes. Não estava relacionado com aquilo que Deus queria que ele construísse. A vida que ele estava vivendo, Nildes, afastou ele do próprio parente dele, os judeus, porque ele estava vivendo de uma forma que Deus não chamou para ele viver. Estava vivendo uma fachada de Roma. Ele estava vivendo a coisa que Roma queria que ele vivesse. Ou vivesse, né? Estou certo, Fran? Amém? Você está aí? Olha para os meus olhos azul. E o que é que você não está vivendo que as pessoas estão querendo que você vive? Muitas vezes você diz: não, que vive em mim é Cristo. Eu vivo para Cristo. Minha motivação é Cristo. Não, muitas vezes a motivação que você vive é do seu marido, é da sua esposa. A sua esposa é o seu Jesus. A sua esposa é a continuação que ela está dizendo para você: faz isso, tem que construir isso, e no final dá nada. Igual seu marido. Possa ser que ele possa falar para você: tem que viver assim, tem que ser assim, e no final nada. Ou possa ser que você tem motivações erradas. Eu vou fazer assim porque Deus falou com o meu coração. E deu? Então não foi Deus. Fala assim: foi meu sentimento. E eu disse que era Deus, para não ficar vergonhoso para mim. Então melhor botar a culpa. Vamos dizer que foi Deus. Você está aí? Então, irmão, aprenda uma coisa: o que é aflição de espírito é todo o trabalho que você faz. No final você vai dizer: se eu soubesse, não fazia. Decepção. Quem você fez alguma coisa por alguém, se alguém não te correspondeu, você fracassou, você se decepcionou. Aquilo que você pensou que chorou, ia trazer alegria, ia trazer felicidade, no final você viu que não trouxe isso. Você se esforçou tanto, gastou tanto, correu tanto, e no final, decepção. Porque possa ser que em algum momento da tua vida, se você se encontrou nisso, na aflição de espírito, você viveu como Salomão. Por tentar fazer o que é certo, acabou fazendo errado. Mas hoje você não está mais como um jovenzinho. Hoje você deve ser uma pessoa como Salomão aqui agora, já estando ficando velho, com maturidade,
sabendo que agora suas movimentações não pode ser mais por sentimento, não pode ser agora esperando em troca, mas fazendo aquilo que Deus quer que você faça, da forma correta, da forma de sabedoria, mas com entendimento. Primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Pastor, explica outra coisa de aflição no espírito que Salomão está falando no capítulo 8. A aflição decorrente dos nossos defeitos morais, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso ciúme, do que das dificuldades naturais e de um mundo de provas. Isso são aflições de espírito. Pastor, traduz para o português para o pessoal entender melhor. Vamos lá. Pessoas que têm aflição no espírito são pessoas que têm defeitos morais. E que são defeitos morais, são pessoas que diz para você, é isso, mas se procede com aquilo. Defeitos morais explica uma coisa tão simples, pastor. Tem pessoas que dizem, Tânia, ore por mim. Tânia, vai para casa, dorme e esqueceu de orar por quem? Defeitos. Estou dando exemplo, viu, irmão? Não pedi ela não. O irmão não está julgando a irmã, porque a irmã não orou. Amém? Defeito simples. Pastor, agora conta um defeito mais profundo. Alguém que diz para você, nunca te deixarei, e vai te deixar. Ei, quantas pessoas estão doentes até hoje? Quantos relacionamentos, pessoas ficaram feridas até hoje, que não conseguem mais amar o outro, porque daquele? Mais um exemplo, pastor. Pessoas que vivem nesse lugar dessas aflições de espírito são pessoas que são egoístas. Egoísta vem de ego. Alguém que acha superior. Alguém que não negocia a se submeter àquilo que é uma verdade. Sempre vai procurar dar uma desculpa. Sempre vai procurar fugir daquilo que ele tem que reconhecer que está errado. É alguém que é egoísta e está vivendo aflição de espírito, porque toda vez que sua alma lhe encarrega lhe jogar nesse lugar para você se liberar, a sua alma diz assim, ó, não fala não, que você está errado, continua nesse lugar. O que vão pensar de você? Será que vão olhar para você com os mesmos olhos de antes? Porque você estava no top e agora você vai dizer que aquilo era uma fachada? Não diga. E o que a pessoa continua onde? No egoísmo, vivendo a vaidade de espírito, mas não dormindo mais bem. As pessoas olham, vê o sorriso, mas dentro, doente, porque não tem alegria verdadeira, porque está vivendo o egoísmo. É uma aflição de espírito. Quem vive a aflição de espírito também, ela vai viver um orgulho. Você sabia que tem pessoas que são orgulhosas e você vê naturalmente que elas são orgulhosas? E tem pessoas que têm um orgulho embutido, parecido que não é orgulho, mas é orgulho. Tem pessoa que quer fazer tudo para todo mundo, mas tem um orgulho em si. Sabe como? Qual, pastor? Não, estou aqui para fazer, mas no final, me cansei porque eu fiz aquilo. Orgulho embutido. E tem aquele que é orgulhoso, está precisando de uma coisa, eu morro, mas não falo. Por isso que eu não passo fome. Aleluia. Né, Webson? Pega assim que eu te falei hoje, não? Vai morrer de orgulho, meu irmão, com fome? Morra qualquer um, porque eu não morro. O lugar que eu chegar, eu estou com fome. É simples, mas esse orgulho denuncia o tamanho do orgulho que essa pessoa vive. Ela sempre mostra para as pessoas que é boazinha, porque tem um orgulho, está lá dentro, para não ver que tem algo lá de errado. Porque se me verem nesse orgulho embutido, que a gente fala de máscara, vamos botar uma máscara aqui, fingir de conta que sou eu, mas não sou eu sou desse jeito para a Gleice, mas para a Rose já sou de outro jeito. Orgulho embutido. E aquele que é orgulhoso não aceita corrigido também.
Não aceita dizer, reconhecer, eu estou errado. Não aceita. Porque a vaidade é tão grande. Lúcifer está tão dentro dessa pessoa, trabalhando tão forte, que ela não consegue reconhecer que é orgulhoso. Outra coisa, que é a aflição de espírito, ciúmes. Tem muitos ciúmes. Vou dar exemplo de igreja, irmão. Você está aí? O pastor abraça muito o Gleice. Aí tem alguém que quer ser abraçado, mas não me abraça. Um exemplo. Estou dando para aqui, amém, irmão? Estou dando exemplo daqui. Eu abraço muito o Gleice. Beijo o congote de Gleice. A igreja também beija o meu congote, me cheira, me abraça também. Amém? Aí fica aquele, só abraça a Gleice. Na mente, iniquidade. Porque o ciúme está lá. Não faz isso comigo. Tá vendo lá? Será que é porque Gleice dá peixe a ele? Será porque Gleice faz um Masterchef de vez em quando vai lá? Ei, é uma verdade. Muitas vezes está na mente. Quer aquilo, mas não quer se submeter. Oi. Vocês querem saber? Qual, pastor? E quanto de nós na nossa família a gente não pensa assim? Parece que meu pai ama mais fulano, esse clã. Mas a gente não tem coragem de dizer para os nossos pais. Mas quando a gente vai olhar para aquele irmão é mais próximo do nosso pai, da nossa mãe. Mas a gente queria a mesma coisa que ele faz, mas a gente não faz o que ele faz. Aí é mais fácil a gente falar, ei, você está aí, aleluia, glória a Deus. Deus está falando comigo, amém, irmão? Aleluia, Senhor, muito obrigado por essa noite. O Senhor está falando no meu coração, porque eu já vivi nesse lugar. Eu já vivi nesse lugar, Eduardo. Eu achava que minha mãe amava mais minhas irmãs do que eu. Mas naquele dia quando eu sentei, eu vi que não era. Era uma mentira que o diabo estava colocando no meu coração. Que o amor do pai e da mãe é o mesmo por todo mundo. Agora tem a diferença, tem uns que é mais achegado. Tem um que se aproxima, meu irmão, fica em paz. Energia aí, mas fica em paz. Está tudo no controle. Amém? É o diabo, para não querer deixar de hoje terceiro aqui, porque eu sei que essa palavra vai entrar em eu, velho. Você está aí? Então se atente, irmão, do que está acontecendo. Porque muitas vezes ele bota isso no nosso coração. E a gente não quer entender que o problema não está lá, o problema está cá. Está aqui, tá? Obrigado. O problema está aqui. Porque é eu que não me submeto. Mas eu fico com a iniquidade no meu pensamento. Você fala, Deus. Amém. Deus está falando com a igreja também, só comigo não, amém, irmão? Estou te aliviando, aleluia. Glórias a Deus por isso. Então vamos lá, irmão. Ciúmes e outras coisas, fazendo em prova do mundo, tentando gastar sua força toda com coisa que ele está dizendo: tudo que nasce morre. O rio corre para as águas, vão circular e vai voltar para o mesmo lugar. Olha que coisa interessante. Você muitas vezes está gastando a sua força, gastando tudo que você tem para se realizar em algo que Deus poderia te dar. Só você está nele. Tem gente que procura um amor para se realizar, enquanto o verdadeiro amor está de braços abertos para te amar. Tem gente que faz a oração como eu já fiz. Aleluia, Jesus, muito obrigado porque o Senhor mudou da minha mente. Senhor, me dá dinheiro para comprar minhas coisas que eu quero comprar. E o dinheiro nunca aparecia. Aí quando eu entendi que amar Ele e dar a Ele o que eu tenho, aconteceu. Agora eu tenho dinheiro muitas vezes para comprar o que eu quero comprar. Hoje eu fui ali, peguei um pastor, não vou citar o nome porque esse ainda está transmitindo. A gente foi bater um papo ali. Falei, você vai tomar um cappuccino gelado? Ele, nossa, não vai tomar não. Eu vou pagar. Chegou lá, a menina não sabia fazer o cappuccino gelado. Eu falei, tem um quê? Tem um quente. Com gentileza, sem gentileza, Senhor.
com jeitinho seu, quero a mesma coisa do teu. Você está aí? Sabe o que eu entendi? As coisas simples sempre vai ser melhor daquela que a gente pensa que seria tudo. E a gente lá bateu papo com o cappuccino, eu não consegui entrar no Google Meet. Ei, mas a gente estava desfrutando de algo de Deus, onde o dinheiro não vai comprar. A gente estava falando se vai fazer casa, se não vai fazer casa, se a gente vai ter carro, se não vai ter carro. Mas o importante é estar com Ele. E é o tempo que a igreja precisa entender que é o tempo de nós estarmos com Ele. Então uma vida de vaidade nunca viverá a eternidade. Deus naquele dia vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Mas eu preguei no teu nome, expulsei demônio e fiz isso. Não te conheço. Porque havia um orgulho dentro do seu coração. Havia uma vaidade, você queria o aplauso das pessoas, queria falar o que elas queriam ouvir, mas não falava a respeito da eternidade. Salomão agora está dizendo uma coisa: olha, de tudo que eu fiz, de tudo que eu estava vivendo, de tudo que eu estou vendo agora, tudo para mim é vaidade, e isso não me valeu de nada pelaquilo que Deus é na minha vida, pelaquilo que Deus foi com meu pai, pelaquilo que Ele tem para a outra geração que vai vir. Então eu tenho que escrever de quem Deus é. Tudo dessa vida é vaidade. Tudo vai acabar, mas a eternidade não. A eternidade continua. Pastor, então me ensina como sair dessa vaidade. Pastor, me ensina como sair dessa aflição de espírito. É quando você reconhecer Deus verdadeiramente no seu coração e na sua mente. Não adianta você conhecer a Deus pela tua boca. Eu conheço Jesus, você não conhece Jesus. Só conhece Jesus quando alguém se submete àquilo que Jesus quer. Você só pode dizer ser filho de Deus quando você está vivendo o que Deus quer. E deixa eu te dar uma chave aqui. Se você está aqui nessa noite, se a aflição está vivendo dentro de você, você não está vivendo um padrão de Deus. O orgulho morou dentro de você, e você está tentando vir e mexe, tentando se resolver o seu coração, tentando resolver a sua vida pessoal, sua vida financeira, porque você não está acreditando no que Deus pode fazer. Então Lúcifer já trabalhou no seu coração, já colocou um orgulho embutido, onde as pessoas dizem: eu quero te ajudar, mas você diz: não, estou do meu jeito, está dando certo. Ei, Lúcifer já tomou seu coração. Pastor, eu não quero viver essa aflição de espírito. Eu não tenho dormido mais bem. Pastor, eu não tenho conseguido viver aquilo que Deus me chamou para viver. A aflição de espírito está trabalhando por coisa que é vaidade. Está vivendo por coisa que é vaidade. Está gastando tempo por coisa que é vaidade. Mas pastor, o Senhor quer anular tudo? Não, irmão. Eu quero te dizer que se você não encontrar Jesus, você não vai comer o que tem que comer certo. E não vai receber aquilo que deveria receber certo. Lembra que eu falei no começo? A mesma Bíblia que diz que você tem que comer o melhor dessa terra, a mesma Bíblia que diz: vigia e ora, cuides para que não caia. Eu tenho que ter tudo, mas eu não posso perder meu coração. Eu tenho que comer tudo, mas não posso perder meu coração. E Paulo vai dizer isso na carta de Coríntios. Paulo vai dizer: eu sei passar escassez, mas também eu sei passar abundância. Mas de tudo isso, o que eu quero chegar é a estatura de varão perfeito. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu quero chegar no nível que Deus me olhe e diga assim: você está aprovado. Porque você não vive mais você, mas você vive em Cristo que mora dentro de você, Paulo. Ei, vou te dar uma boa notícia. Você acha que Deus não sabe o que a gente precisa? Você acha que Ele não sabe das nossas necessidades? Mas muitas vezes somos infiel para com Ele. Ei, não estou falando de recurso financeiro. Eu estou falando de palavra que a gente diz para Ele: Senhor, meu coração é Teu, mas o coração não é dele. Eu quero viver para o Senhor, mas não consegue viver.
Jesus disse para viver Ele, tem que tomar a cruz e segui-lo. Mas o que vão falar de mim se eu pegar a cruz? Que fale. Mas você vai ver que quanto você vai viver bem. Vai ter aflição. Mas Ele diz, tem bom ânimo, eu te ajudo. Então, para aprender a neutralizar orgulho, vaidade, aflição no espírito, eu preciso reconhecer em Eclesiastes capítulo 12, abra comigo aí. Estou encerrando, irmão. Se alegra. Se alegra, irmão, se alegra. Se alegra. Não tem coisa melhor de nós entendermos onde está o nosso coração. O que é o lugar onde nós estamos perdendo e deixando a vaidade e o orgulho entrar. Lembre-se que Salomão era rei e tinha tudo. E é ele agora que está escrevendo e dizendo como ele está vivendo, como ele está analisando, como ele está fazendo a reflexão da sua vida. Muitas vezes eu e você não tem nada, nem o mínimo que Salomão teve. E a gente está se afligindo por coisas dessa vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: tudo que se tem ouvido, olha bem para cá que o texto está dizendo, tudo que se tem ouvido, o fim é temer a quem? E guardar os seus o quê? Porque isto é o dever de quem? Isso é o dever de todo? Jesus em Mateus capítulo 28, 19 e 20, Jesus vai dizer assim: ide, batizai e ensinai, mas ensina a temer. O que é temer, pastor? Guardar a escritura no seu coração. Temer vem de algo que eu preciso entender uma coisa. Ele está me vendo o que eu estou fazendo. Então eu tenho que temer. Porque Provérbios 15, 3: os olhos do Senhor estão sobre a terra, vendo os bons e os maus, vendo aquele que faz o bem e vê aquele que faz o mal. Então olha bem para cá, querido. De tudo que se ouviu ou está ouvindo, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto deve de todo o homem, isso é um dever de todas as pessoas dessa terra, isso é o dever da igreja, isso é o dever de todos que estão sobre essa terra, temer ao Senhor. E como é que eu temo? Fazendo aquilo que deveria ser certo. Olha bem para cá. Quando você vai fazer o que é certo, todo mundo vai dizer para você que você está errado. Todo mundo que não está em Deus. Toda vez que você se assujeitar à submissão de Deus, temer o Senhor, fazer o que é certo, todas as pessoas que não estão em Deus vão se levantar com você. Marido se levanta, mulher se levanta, filho se levanta, para você não viver aquilo que Deus te chamou. Porque o inimigo, o adversário sabe, se um da casa se resolver, consegue resolver os outros. Mas aquele que vai primeiro se resolver vai se tornar uma coluna. A coluna ela pega peso. E por pegar peso, sente dor. Mas se temer o Senhor, continuar nos seus caminhos, guardando a sua palavra, Ele virá. Ele virá. E quando pensar que não, todos que estavam lá contra você, cheio de orgulho, vai dizer: eu quero te pedir perdão, porque eu não quis dizer que você estava certo, porque o engano que eu estava vivendo, eu queria que você vivesse também. E eu quero encerrar aqui, Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que aproveita o teu homem ganhar carro, ganhar casa, realizar seus sonhos, ter várias mulheres como Salomão e perder a sua vida?
O que adianta a mulher conquistar tudo? Seus deleites, seus satisfazeres e perder a eternidade. As pessoas estão equivocadas, irmão. Vindo para a igreja para ouvir o profeta dizer: Deus está vendo a tua dor, Deus está vendo. E o que Deus quer é que você tome uma atitude, teme a Ele, muda a rota. Sai desse transicionamento que você está e entra naquilo que Deus quer. Porque deixa eu te falar, vai continuar sendo a mesma coitadinha, vai continuar sendo o mesmo coitadinho, porque isso não vai mudar na tua vida se você não tomar uma atitude. Não fique pensando que Deus vai levantar pessoas você vivendo errado, vivendo a vaidade de orgulho, vivendo algo chamado, olha bem para cá, dureza de coração, de não querer reconhecer. Você vai ver profeta bater no seu ombro e dizer: Deus está vendo a tua luta, vai mudar a sua história. Vai mudar como? Porque o Salomão está dizendo aqui: pau que nasce torto, meu irmão, não se endireita se ele não aceitar a mudança de Deus. Ei, o que Deus mais quer é tirar a dor do povo, a aflição do povo. O que Deus quer mais é curar o povo, mas o povo não quer. Porque quando Deus quer curar, quando Deus quer organizar a vida daquele que tem que ser organizado, Deus vai dizer: me teme e guarda as minhas palavras. Guardar a palavra é mudança de rota. Mudar a palavra é: eu tenho que viver aquilo que Deus me chamou para viver, custe o que custar, fale o que falar. Então Salomão está dizendo: conquistei tudo, seu Neinha. Mas ele está dizendo agora, olhando para ele mesmo: tive um bocado de mulher, tive um bocado de casa, tive um bocado de concubina, tinha um bocado de filho, tem um ouro, tem um prata. Mas ele viu dentro dele: mas eu perdi o sentido. Eu perdi aquilo que é mais importante, Eduardo. Eu perdi aquele que me visitou. Eu perdi aquele que vai me levantar quando eu cair de novo. Salomão está dizendo em outras palavras: Senhor, me perdoa. Eu vi agora que eu conquistei tudo, mas estou fora do Senhor. Eu quero voltar. Todo orgulhoso vai morrer na sua própria espada, assim como Saul morreu. Todo orgulhoso que quer que o anjo mude a sua vida e você não quer tomar uma atitude para mudar, vai morrer na sua própria espada. Salomão morreu numa espada física. Muitas pessoas estão morrendo no seu próprio orgulho, se fazendo de vitimismo. Ninguém me ajudou. Deus te ajudou constantemente, toda hora e todo momento, porque Ele é bom e todo tempo bom é o Senhor. Mas não deu crédito. Não deu. Tem gente que prefere ficar com a ferida, com a dor lá dentro do coração, mas não se permite jogar para fora, porque existe um orgulho. Mas foi que me feriu. Prefere viver uma vida de miséria, mas não desabafa e libera o coração. Prefere botar culpa em todo mundo e viver com orgulho estando dentro da igreja. Prefere dizer todos os dias que as lutas estão constantes na tua casa, mas não diz: o errado sou eu que estou com o meu coração errado. Porque vaidades sempre vai ser vaidades. Fica de pé. Eu queria orar por você. Só faz o fundo aí, Gil. Fica fazendo o fundo aí. Quero canção não, quero orar por você. Eu vou pedir para que você bote suas duas mãos sobre a sua cabeça de rendição. Essa palavra tem endereço certo. Quando Deus me deu ela,
Hoje aqui, quando eu estava orando com o Ebson aqui, no gabinete, Deus disse: tem gente vivendo cheia de vaidades, mas não de roupa, mas no coração. Não consegue perdoar, não consegue confessar, mas tentando se resolver, conquistando coisas para esconder o que está no coração, para que ninguém veja. Mas o Senhor viu. O Senhor viu.